Olá magos e magas, eu sou o Dan, sejam bem-vindos a Nishou. Hoje sim, finalmente, os capítulos de Black Clover voltaram e agora a gente vai direto pra nossa review do capítulo 236. Vamos continuar com a invasão da Tríade ao reino de Clover, diretamente no Alvorecer Dourado. Agora Yuno vai diretamente pra lá salvar os seus companheiros, ajudar os seus amigos e vamos ver como tudo isso vai acontecer. Eu já conto com o apoio de todo mundo pra deixar o gostei aí embaixo, o likezão aí embaixo e é claro, se inscrever no canal se ainda for novo por aqui. Se não for novo, dá uma conferida se por algum motivo louco o YouTube não te desinscreveu. Agora sim, sem mais delongas, bora pro vídeo! O capítulo começa com Yuno relembrando algumas memórias do seu passado. A sua vida, sua infância, ele ao lado do seu companheiro Asta. Os dois, eles estavam sempre juntos, eles eram família. Sim, mesmo não sendo através do sangue, eles eram família. Eles eram ainda mais próximos até mesmo de quem tinha ligação de sangue. E pra quem perguntasse o porquê isso do nada, era porque tipo, eles dois não tinham família de sangue, mas dali pra frente, eles iriam tratar qualquer amigo seu como se fosse da sua família. Todos eram extremamente importantes pros dois. Então neste momento a gente vê algum tempo atrás, Yuno já como vice-capitão do Alvorecer Dourado. Logo após a sua promoção de cargo, descendo as escadas do seu esquadrão, a gente vê todo mundo ali esperando por Yuno. Eles se desculpavam por ter tratado o garoto como um plebeu, assim como fizeram também com seu irmão. Mas todos acreditavam que eles eram ótimos cavaleiros mágicos, e Yuno principalmente um ótimo membro do Alvorecer Dourado. Todos eles agora tratavam ele como um verdadeiro companheiro. E eles também queriam ser mais próximos daquele garoto, inclusive, alguns membros diziam para que quando ele terminasse suas missões, ele deveria se juntar a eles para comer um pouco juntos, para ficarem mais próximos. Todos eles achavam o Yuno uma pessoa incrível, afinal só depois de 6 meses, ele já havia se tornado vice-capitão, isso era insano. Não só isso, como os membros do esquadrão também percebiam que o Yuno estava sorrindo muito mais ultimamente, e é claro, ela achava que isso combinava muito com ele. Yuno tinha todas essas memórias em mente, enquanto via todos os seus amigos ali, derrotados no chão. Black Clover, capítulo 236. Nada iguais. Yuno agora, já no presente, estava completamente furioso. Isso já transformado em seu modo do mergulho espiritual. Ele não iria perdoar aquele vilão. Ele se perguntava o que aquele homem tinha feito com todos os seus amigos. E agora ele estava ali, pronto para lutar, enquanto observava todos eles ali caídos. Eles estavam completamente feridos, em um péssimo estado. Naquele momento, aquele homem, possuído pelo poder demoníaco, começa a dizer calmamente, enquanto dava risada, que metade deles já estavam mortos e a outra metade estavam quase morrendo. A gente viu o estado dos companheiros, dos amigos do Yuno, dos membros do Alvorecer Dourado, e aquele homem continuava sorrindo enquanto dizia que até que eles haviam lutado bem. Aquele homem então começa a sorrir enquanto emanava novamente a sua magia. Ele estava sorrindo muito enquanto dizia que estava satisfeito. Ele dizia que foi um prazer acabar com todos eles. E naquele momento ele já estava prestes a entrar em mais um combate, agora enfrentando o Yuno. Aquele homem era completamente insano e o Yuno percebeu isso imediatamente, já contra-atacando. Ele usou a Kaze Seirei Mahou, Espírito Storm, a magia do Espírito do Vento, tempestade espiritual. E ele atacou com aquele tornado gigante diretamente aquele soldado que servia a Tríade. Yuno queria acabar com isso o mais rápido possível. E então, em apenas um instante, aquele homem usa sua magia para se defender. Um grande punho, na verdade um grande escudo de pedra, se coloca em sua frente, segurando completamente a magia do Yuno enquanto o empurrava aos poucos para trás. Aquele homem, ao ser atingido, achou tudo aquilo ainda mais divertido. Ele ficou bem feliz, afinal descobriu que Yuno, que estava em sua frente, havia sido escolhido pelo Espírito do Vento. E então, enquanto questiona isso ao garoto, ele diz que é tudo muito fascinante. Aquele monstro começa a emanar a magia demoníaca, e enquanto isso esbanja ainda mais a sua magia de pedra. Ele estava extremamente empolgado para lutar contra aquele garoto, e enquanto isso o Yuno estava bem assustado, afinal ele saiu sem nenhum dano. Aquele homem escapou perfeitamente de sua tempestade espiritual de vento. O Yuno não esperava por algo assim, e também era a primeira vez que ele estava vendo este tipo de poder demoníaco, era até mesmo diferente do que pertencia a Asta. Aquele homem, aquele soldado, então continuava se achando cordial. Ele decide explicar o seu poder para Yuno e começa a dizer que a sua magia de pedra foi aumentada, fortificada. E isso tudo graças ao poder do demônio. Ele então neste momento completamente empolgado faz uma pergunta a Yuno. Ele questiona se o garoto quer saber se ela ficou mais forte do que ferro e aço. Naquele momento então ele começa a atacar Yuno. Ele cria um grande canhão de pedra. Basicamente ele arremessa várias rajadas de pedra em direção ao garoto. Aquele homem se protegia e atacava ao mesmo tempo. Então ele perguntava a Yuno: será que a minha magia pode destruir até mesmo o vento? Neste momento a gente vê que o Yuno estava prestes a ser atingido, mas não seria tão fácil assim. Ele agora ativa sua Mana Zone.
zone. Serei no Shizuka Narubotou. Agora Yuno conseguia se mover em alta velocidade. Isso porque aquela era a zona de mana, dança veloz do espírito sagrado. Yuno conseguia se esquivar de todos os golpes arremessados por aquele soldado. E não ficava por aí, ele também estava parando aquela magia de pedra. E então aquele homem percebe algo que o deixa furioso. Ele percebe que o Yuno estava salvando seus companheiros que estavam no chão. E ele estava fazendo tudo isso enquanto desviava dos seus ataques. Neste momento ele começa a sorrir muito, dizendo que talvez este garoto aí fosse aquele que o capitão de nível sombrio deveria enfrentar. E ele então fica extremamente empolgado ali. Afinal agora ele percebe que o Yuno, mesmo sendo vice-capitão, ele estava a nível de capitão. Então naquele momento aquele homem fica insano. Ele começa a perguntar pro Yuno e a si mesmo também: você tá dizendo que tem mais alguém que não é o capitão aqui e que tem nível de magia 0? Depois disso ele diz que o Yuno realmente o deixou extremamente interessado e ele realmente queria continuar aquela batalha. Naquele momento o homem se apresenta, seu nome era Gadeira. E ele pergunta então quem era Yuno, mas o garoto não quis responder. Yuno então começa calmamente a dizer que pessoas como aquele homem jamais saberiam seu nome. E ele então começa a emanar muito poder, muita mana, muita magia. Yuno estava prestes a lutar e acabar com aquele vilão. Ele não iria o perdoar de jeito nenhum, jamais perdoaria tudo o que ele fez. Aquele garoto realmente encontrou um alvo que ele queria eliminar. E então o soldado de espada salta em direção a Yuno, rapidamente sorrindo, dando risada enquanto dizia: ah, você realmente não gosta de mim, hein? Ele estava pronto para atacar o garoto e mesmo assim continuava brincando. Ele dizia que se o Yuno não tivesse avisado, eles poderiam até ser amigos. Enquanto isso, eles se matariam entre si. Neste momento ele tenta golpear o Yuno, dar um soco direto com sua magia de pedra, com seu braço gigante criado com pedra. Mas é claro que Yuno facilmente consegue se esquivar daquilo em alta velocidade. Yuno então estava furioso e próximo àquele homem pergunta por que ele atacou aquele lugar, por que ele faria algo assim. E então o soldado começa a sorrir muito dizendo: hã? Não me pergunte uma coisa boba como essa, eu não sei os detalhes, mas... Naquele instante o homem estava prestes a fazer uma grande revelação. Enquanto ele e o Yuno se atacavam mortalmente, ele diz que a toda poderosa tríade a quem ele serve precisava de mais magos de nível sombrio. E ele só estava ali simplesmente para causar devastação com a sua magia. Para ele tudo isso já bastava, para ele tudo isso já o fazia feliz. E o Yuno então se perguntava como assim nível sombrio, o que ele queria dizer com isso? Aquele homem então se mostra extremamente feliz enquanto continuava atacando o Yuno. Ele dizia que a toda poderosa tríade negra era incrível. Neste momento ele começa a contar a história de Spades antes da tríade tomar aquele lugar. Aquela era a história de Yuno. Ele diz que o rei anterior foi absorvido em paz, e então eles acabaram com ele. Eles eram aqueles que desejavam a guerra, e assim recebiam ainda mais poder. Aquele homem dizia que o rei anterior era apenas um tolo. Os mais fortes eram os melhores, os fortes são livres para fazer o que quiser. E neste momento ele continuava atacando Yuno enquanto contava a história da sua família. A história do reino da qual ele era o príncipe, a história do seu pai. E obviamente, mesmo não conhecendo ninguém de Spade, Yuno obviamente foi tocado por aquilo, ficando ainda mais furioso. Ele começa a falar com desprezo àquele soldado. E depois o garoto faz uma pergunta àquele homem: quando você fere os outros e toma sua vida, o que você sente com isso? Por um instante o soldado de Spades ficou bem chocado com essa questão. E logo depois disso então ele volta a sorrir. Ele começa a gargalhar dizendo: hã? Eu até tremo de empolgação. E essa é a melhor sensação de frescor que eu já tive em toda a minha vida. Naquele momento aquele homem estava extremamente empolgado, prestes a pegar mais uma vida pra si. Ele agora estava contente, achando que acabaria com o Yuno. Ele continuava repetindo aquilo, que aquela era a melhor sensação de frescor que ele já havia sentido. E depois disso, saltando em direção ao garoto, ele diz que este era o poder que ele tinha. E pergunta se Yuno não era igual a ele. O garoto da magia espiritual do vento então ainda continua ali naquela batalha. E então depois disso, enquanto aquele soldado já estava bem perto dele, Yuno diz que aquele homem não passava de uma escória. E que é claro, eles não eram nada iguais. Neste momento Yuno convoca aquela sua grande magia, a Kaze Seirei Souzei Mahou, Spirit of Zephyr. Ele convoca a grande espada de Séfira de Zephyr. Ele convoca a lâmina de sua magia do vento espiritual capaz de cortar demônios. E Yuno agora estava prestes a mostrar para aquele homem para que ele realmente veio. E aquele soldado de Spades finalmente percebeu no problema que ele havia se metido ali. Foi em apenas um instante que Yuno partiu para cima dele, o acertando diretamente. Obviamente aquele inimigo tentava se defender com a sua magia de pedra, mas Yuno estava o pressionando muito. Aquilo realmente estava causando certo dano, mas aquilo também o deixava feliz. Ele começou a gargalhar, dizendo que sim, era muito bom. Mesmo assim ele dizia que o Yuno, mesmo tão poderoso assim, não tinha uma magia forte o suficiente para o vencer. Então, surpreendendo, Yuno também sorriu um pouco. Ele diz: sim, eu sei. E a partir daí ele continua atacando com tudo que tinha. Yuno ataca de um jeito extremo e bem rapidamente. O garoto começa a dizer que o mundo vai acabar se tornando um lugar nefasto enquanto pessoas como aquele homem existir. Então não importa quanto tempo passe, a cadeia de maldições não terá fim. Yuno continua golpeando enquanto aquele homem surpreso perguntava o que ele estava resmungando ali. Neste momento aquele soldado percebe que as pedras que ele havia convocado com as suas magias
magias demoníacas estavam sofrendo erosão numa velocidade incrível, elas estavam se desfazendo ali. E ele, pela primeira vez, estava sentindo desespero na batalha. Yuno realmente estava trazendo temor. Naquele momento, o garoto começa a dizer que seja como um cavaleiro mágico de Clover, ou como o príncipe perdido de Spades, pra ele não faz diferença. E neste momento a gente vê que Yuno realmente atravessou, ele realmente com a sua espada de Sephiroth passou por cima daquele inimigo. Ele conseguiu quebrar a magia demoníaca de pedra e realmente o atingir diretamente. Yuno havia derrotado aquele soldado facilmente, enquanto isso ele continua dizendo que não importava nada daquilo, ele iria o cortar de qualquer jeito. A determinação de Yuno acabou com tudo isso num único golpe. E agora a gente vai saber como tudo isso vai continuar, como será a batalha de Yuno e do Capitão William contra um membro direto da tríade. Tudo isso no próximo capítulo de Black Clover, o 237, que a gente vai ver na semana que vem, pelo menos eu espero. E por hoje é isso, muito obrigado por terem assistido até aqui, eu espero muito, de coração, que todo mundo tenha curtido. Eu vejo vocês no próximo vídeo, até lá, um grande abraço e tchau!